Bom, dando continuidade ao nosso curso de Física 1, né, vamos seguir o assunto do último vídeo e continuar aqui na busca, né, pela equação que rege a dinâmica de rotação de um sistema de partículas. No caso, no último vídeo, a gente trabalha com a parte do momento angular, né, só reexplicando a separação. Né, quando a gente pega a dinâmica de rotação de uma partícula, ela pode ser escrita como sendo torque resultante é igual à variação do momento angular no tempo. Né? E aí, se a gente quer determinar qual que é a segunda lei de Newton da rotação, né, para um sistema de partículas, para que a gente possa, né, depois fazer o tratamento para corpos que não são pontuais, então, né, enfim, a gente precisa saber como é que cada um desses lados daqui da equação se comportam para o sistema de partículas. No último vídeo, a gente discutiu como é que o momento angular, no caso, né, enfim, a parcela do lado direito aqui, como é que ela se comporta, né, como é que a gente faz para poder medir, né, o momento angular de um sistema de partículas. Mais especificamente, né, levando em consideração que a dinâmica de um sistema é sempre a partir de uma mistura de rotação e translação, né, a gente escreveu de forma bem conveniente, né, o momento angular do nosso sistema de partículas em termos do centro de massa também. Ok? Eu não vou ficar refazendo, né, as nossas conclusões do último vídeo. Se você não viu, te convido a ver, porque nesse vídeo daqui a gente vai discutir o lado esquerdo, né, que é a parte do torque resultante. Ok? Então, vamos lá. Né? Como é que o torque fica, né? Como é que a gente consegue escrever o torque para um sistema de partículas, né? Como é que ele é computado, digamos assim, né? Para que aí sim a gente saiba qual é a equação da dinâmica de rotação e para que a gente possa fazer umas divagações que são bem relevantes para esse contexto de rotação. Para começar a nossa discussão, né? Vamos lá, né? A gente tem um sistema de coordenadas, né, arbitrário, ok? A gente está analisando aqui a nossa iésima partícula que tem massa MI, tem velocidade VI e está aqui na posição RI, então tá aqui RI, né? RI. Ficou até um pouquinho distante, então vamos aproximar aqui a partícula. Então, né, enfim, exatamente igual ao do último vídeo. E aqui, né, vamos supor que o nosso centro de massa ele está aqui. Então, esse é o nosso R centro de massa. E lembrando também, a gente tem aquele vetor, que é o vetor R cursivo, que é o vetor de posição em relação ao centro de massa. Ok? Então é importante que a gente escreva, né, enfim, todos esses elementos do último vídeo para que a gente, né, enfim, acabe não se perdendo, né, e saiba exatamente o que significa cada coisa. Né? Beleza, vamos lá. Torque resultante. Né? A gente pode começar a falar do torque resultante da forma mais imediata possível. Né? O torque resultante é a soma dos torques, nada mais natural, por definição. Nesse sentido, o torque resultante seria fazer o quê? Seria somar, né, os torques que cada uma das I partículas sentem. Agora, o torque que cada uma dessas I partículas sentem pode ser escrito como sendo o quê? Como sendo o produto vetorial da posição delas com a força que elas estão sentindo. Então, se a iésima partícula está na posição RI e está sentindo uma força que eu vou chamar de FI, então RI, VEC, FI, corresponde ao torque sentido pela iésima partícula. Consequentemente, o torque resultante passa a ser quanto? Né? O torque resultante de um sistema de partículas passa a ser somatório RI, produto vetorial com FI. Então, né, enfim, claro, né, soma aqui em todas as I partículas. Então, esse é o torque resultante. Né? Eu acho que aqui não tem nenhum segredo, né, bem imediato. Torque resultante é a soma dos torques. Agora, um adendo que é importante de ser feito aqui, né, para fazer a mesma relação que eu fiz com vocês no último vídeo, né, falando do momento angular, é que percebam, né, por esses procedimentos, pode dar a impressão que essa expressão, assim como a expressão do momento angular que eu escrevi com vocês, vale para qualquer tipo de sistema de referência. Por quê? Porque eu não usei nenhuma lei de Newton aqui, certo? Aqui eu supus que, olha, existe uma força Fi atuando na iésima partícula, né? No caso, Fi é a força resultante na iésima partícula. Elas estão nas coordenadas, né, nas posições RI, a partir da escolha de um sistema de referência, e eu estou simplesmente calculando R, VEC e F. Né? Aqui eu não usei diretamente a segunda lei de Newton, não usei nenhuma lei de Newton para falar a verdade. Então poderia dar a impressão, assim como aconteceu no vídeo do momento angular, que essa expressão também é independente de sistema de referência. Porém, não é correto a gente falar isso, porque, na verdade, quando a gente fala que o torque ele é calculado a partir do produto vetorial de posição e força, necessariamente sim, nós estamos usando as leis de Newton e por conta disso, essa expressão só faz sentido em referenciais inerciais. Né? Como é que a gente consegue deixar bem visível que essa expressão daqui, ela usa as leis de Newton e, portanto, não é uma expressão que é válida para qualquer tipo de sistema de coordenadas. Né? Ou seja, essa expressão só faz sentido se
esse RI daqui, né, for uma posição marcada em relação a um referencial que é inercial. A forma mais fácil da gente ver isso é a partir do que nós definimos como torque. Nós definimos a noção de torque e momento angular juntos, né, de forma que o torque resultante é igual à variação do momento angular no tempo, ok? E aí, né, enfim, essa foi a forma de definir o momento angular, né, que é uma grandeza que diz respeito a uma característica do sistema que a gente está analisando, ok? Características próprias dele, né, somente, né, grandezas cinemáticas aparecem no momento angular, né, e o lado esquerdo aqui, né, enfim, carrega a informação das grandezas que modificam, né, a dinâmica daquele sistema, né, a cinemática do nosso problema. Agora vamos lá, né, o momento angular, a gente discutiu no último vídeo como é que faz para poder calcular, né, para um sistema de partículas. Como é que é o momento angular de um sistema de partículas? É soma, né, os momentos angulares de cada uma das partículas desse sistema. Então, somatório em todas as partículas de RI, produto vetorial com PI, né, o momento linear, que pode ser escrito como sendo massa vezes velocidade. Ok? Então, né, enfim, simplesmente aqui coloquei a expressão definição mesmo. Mas então vamos lá, né, quanto é que dá essa derivada no tempo? Né, que a gente tem derivada no tempo de um produto. Então aqui vai uma regra do produto. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais primeiro derivado do segundo. Percebam que no derivada do primeiro vezes o segundo, derivada da posição vai dar velocidade. Então o primeiro termo da regra do produto vai dar uma velocidade, o produto vetorial com velocidade. Ok? E isso vai dar zero, porque é um produto vetorial. Então vai sobrar só o primeiro derivada do segundo. Então aqui vai sobrar 1. Então vai lá, né, somatório em I, vai ser primeiro derivada do segundo. Então, MI, derivada da velocidade da iésima partícula no tempo. Agora, quanto é que é a derivada da velocidade? É a aceleração. Então, aqui vai estar a aceleração da iésima partícula. Ok? Ou seja, né, a variação do momento angular, ela é, né, igual a essa expressão, né, daqui do lado direito, e essa igualdade, ela independe da noção de referencial inercial, no inercial independe. Ok? Aqui, por enquanto, eu não usei nenhuma lei de Newton. Agora, percebam que aqui apareceu um massa vezes aceleração, ok? Massa da iésima partícula vezes aceleração da iésima partícula. Pela segunda lei de Newton, massa vezes aceleração é o quê? É a força, mais especificamente, a força sobre a iésima partícula. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode tirar MI aí e colocar FI. Quando eu faço isso, agora sim, essa expressão só faz sentido em referenciais inerciais. Por quê? Porque agora sim eu peguei uma expressão que ela era independente de referencial, porque ela era só cinemática, não usava nada, né, de lei de Newton, e eu introduzi as leis de Newton lá dentro. A partir do momento que eu coloco as leis de Newton, né, nessa expressão, ela passa a só fazer sentido em referenciais inerciais. Por esse procedimento, percebam, né, a noção de torque como sendo produto vetorial de posição com força, ele surge necessariamente com a introdução da segunda lei de Newton. Se eu não tivesse introduzido a segunda lei de Newton nessa expressão, não apareceria R VEC F. Então, o torque, toda vez que eu falo que torque é produto vetorial de posição com força, eu necessariamente, né, no caso de forma indireta, já estou usando a segunda lei de Newton. Por isso que eu digo que essa expressão, ela só é válida, né, no primeiro momento, para referenciais inerciais. A gente só consegue garantir isso pelas leis de Newton, né? As leis de Newton garantidamente só funcionam para referenciais que são inerciais. Se a gente quer passar para um não inercial, a gente tem que ver como são as correções, como a gente fez, por exemplo, nas aulas de gravitação com massa reduzida. A gente pegou as equações de movimento para referenciais inerciais e mudamos para um outro referencial. Né? Nessa mudança a gente viu como tinha que ser a adaptação e isso era feito com a massa reduzida. Okay? Mas enfim, né, eu fiz esse segundo procedimento aqui, né, partindo do momento angular para poder falar da noção de torque resultante. Perceba, a gente chegou na mesma coisa. Olha só, a mesma coisa. Só que quando a gente só usa essa noção daqui de cima, a RVEC-F, às vezes a gente esquece, às vezes não, né, com quase 100% de certeza, quase 100% das vezes a gente esquece que essa noção ela é vinculada necessariamente às leis de Newton, ok? Por conta disso, só faz sentido para referenciais inerciais, ok? Então, ou seja, a partir de agora, eu vou supor que esse sistema de coordenadas, né, que foi uma suposição que eu não precisei fazer no último vídeo, mas eu vou supor que esse meu sistema de coordenadas, ele é um sistema de coordenadas medido em relação a um referencial inercial. Ok? Então eu vou supor que essas coordenadas R e daqui são coordenadas medidas de um referencial inercial. Aí sim, né, passa a ser tudo certo isso que a gente está fazendo, né? Pode usar a lei de Newton à vontade, está tudo beleza.
ok? Mas então, beleza, né? Vou até colocar essa expressão aqui em cima, só para a gente, né, não perder, né, a referência da coisa. Bom, tendo em mãos essa expressão do torque resultante para um sistema de partículas, o que a gente pode fazer, né, para melhorar um pouquinho a cara dela, né, para que a gente consiga montar de uma forma mais satisfatória a equação principal, né, a segunda lei de Newton da dinâmica para um sistema de partículas, né, dinâmica de rotação. Então, uma coisa que é natural a gente fazer, a gente pode escrever essa força, né, que atua, a força resultante sobre a iésima partícula, a gente pode escrever em termos de forças externas e forças internas, igual a gente fez no contexto de translação. Se vocês lembrarem, né, quando a gente estava no contexto de um sistema de partículas, a gente escreveu, separou as forças como sendo forças externas e internas, porque pela terceira lei de Newton as forças internas se cancelavam. Né? E isso deixava mais simples a expressão. Então, é natural a gente pensar que, será que a terceira lei de Newton, de alguma forma, vai passar uma simplificação para essa expressão? Né? Bom, vamos verificar isso. Então vamos lá, né? Vamos separar a força que atua nas partículas em forças externas e forças internas. Então, a força da iésima partícula vai ser a força externa que a iésima partícula está sentindo, né, mais as forças internas. No caso, as forças internas são forças que as próprias partículas fazem umas nas outras. Né? Então, como é que eu vou escrever essa força? Né? A força interna que a iésima partícula sente, eu vou escrever da seguinte forma, como sendo somatório em J de F e J. Então, Fj é a força sentida pela iésima partícula vindo da Jésima partícula. Então, Fj é a força que a Jésima partícula exerce na iésima partícula, ok? E aí, no caso, né, eu tenho que somar em todos os J's, né? Evidentemente, né? Aqui eu tenho que somar em todos os J's com J diferente de I, porque, obviamente, a partícula não vai exercer uma força nela própria, ok? Até porque também, se for exercer uma força nela própria, já de cara tudo se anula, né? Mas, enfim, né, tá aqui a expressão, né, separando em força externa e força interna. Né, bom, o produto vetorial é uma operação linear, então, né, o produto da soma é a soma dos produtos, então aqui vai ficar um somatório RI, produto vetorial com a força externa sentida pela iésima partícula, mais soma aqui, então, esse cara daqui é um somatório em I, e esse outro cara daqui vai ser, então, um somatório em I e em J, com I diferente de J, de RI, produto vetorial com F e J. Ok? Agora vamos lá. Esse termo daqui é um termo que a gente não consegue mexer muito. Por quê? Porque tem a força externa. E claro, forças externas têm, né, diferentes forças externas têm diferentes naturezas. Então, esse cara daqui depende muito da cara da força externa. Né? Em compensação, aqui que tem a força interna, a gente pode pelo menos usar uma argumentação geral, que é a terceira lei de Newton. Né? Então vamos dar uma devagada nesse segundo termo para ver como é que ele pode simplificar. Né? Olha só, aqui a gente tem a força que a iésima partícula sente da Jésima partícula. Pela terceira lei de Newton, se a Jésima partícula exerce uma força na iésima, a iésima também vai exercer na Jésima com um sentido contrário. Então o que a gente pode fazer? Eu tenho garantia de que neste somatório tem um número par de termos. Certo? Eu sei que pega duas partículas. Vamos pegar a partícula I e vamos pegar a partícula J, ok? A iésima e a Jésima partícula. Eu sei que necessariamente neste somatório vai ter a posição da iésima partícula, produto vetorial com F e J, mais a posição da Jésima partícula, produto vetorial com F, J, I. Pela terceira lei de Newton, eu posso escrever esse FJI como sendo F, I, J, invertendo o sinal. Porque a força que a partícula I exerce na J é a mesma que a J exerce na I, com um sentido contrário. Ok? Agora, se os dois têm, né, se esses dois termos têm o mesmo fator de força, eu posso escrever, né, eu posso fatorar ele, de forma que vai ficar um RI menos RJ, produto vetorial com F e J. Quem que é esse vetor RI menos RJ? Esse vetor é a posição da partícula I em relação à partícula J. Ou seja, se aqui está a iésima partícula e aqui está a Jésima partícula, RI menos RJ corresponde a este vetor daqui, ó, ao vetor de posição da partícula I partindo da partícula J. Okay? Então, esse daqui é o RI menos RJ. Agora, olha só, FJ não é a força que uma das partículas está exercendo na outra?
Né? De maneira geral, sempre que uma partícula exerce força na outra, essa força é sempre, né, paralela à linha que liga essas duas partículas. Ou seja, F e J é paralelo a RI menos RJ. Se esses dois caras são paralelos, produto vetorial de dois vetores paralelos vai dar quanto? Vai dar zero, certo? Essa igualdade daqui ser igual a zero significa que a terceira lei de Newton vale para os torques internos, ok? Sempre que uma partícula exerce um torque na outra, a outra exerce nessa partícula, né, no caso, com sentidos contrários. Né, um adendo que é importante de ser feito aqui, né, para o contexto de um curso de Física 1 não faz nenhuma diferença, mas do ponto de vista da física geral é importante, é que é o seguinte, percebam que eu disse que, em geral, essa força está aqui, né, paralela a essa linha que separa. No caso, a gente separa a terceira lei de Newton em uma terceira lei fraca e uma terceira lei forte. Né, o que nós chamamos a terceira lei de Newton forte é o que a gente pensa na terceira lei de Newton, né, nesses contatos com mecânica, que é, se um corpo está exercendo força no outro, né, essas forças, elas necessariamente estão nessa linha que separa as duas e, enfim, né, uma é menos a outra, né, que é o que a gente pensa na terceira lei de Newton. Agora, também existe a terceira lei de Newton na forma fraca. A terceira lei de Newton na forma fraca, né, só coloca que uma força é menos a outra, mas ela não coloca a obrigatoriedade de estar nessa linha. Então, por exemplo, poderia ser que a partícula J está exercendo na partícula I uma força desse jeito, e a partícula I exerce na partícula J essa força daqui, por exemplo. Né, percebam, né, se esses dois vetores tiverem o mesmo tamanho, né, um vetor é menos o outro. Então eles se anulam na força resultante. Só que no torque resultante eles não se anulam, né? Essa expressão daqui não seria válida. Ok? E também a gente tem forças que não obedecem à terceira lei de Newton mesmo. Ok? Né, só para dar alguns exemplos de forças que obedecem à terceira lei de Newton fraca, forte e que não obedecem à terceira lei de Newton, né, vamos lá, que obedece à terceira lei de Newton forte. Um exemplo é a gravitação, ok? Ou a força eletrostática, por exemplo, ok? Que é a força entre duas cargas em repouso. Né? Agora, um exemplo de força que obedece à terceira lei de Newton fraca, mas não a forte, força magnética. Se vocês calcularem força magnética, né, enfim, quando vocês aprenderem, no caso em Física 3, né, que eu inclusive tenho um curso aqui, vocês vão perceber que a força magnética, ela, né, não necessariamente é a força que uma partícula, a força magnética que uma partícula exerce na outra, no caso está apontando nessa linha que separa as duas, né, pode acontecer uma situação exatamente dessa. Okay? E uma que não obedece mesmo à terceira lei de Newton é a força eletromagnética. Né, mas aí aparecem outros contextos, né, outros conceitos também, que é a noção de campo com as grandezas físicas e tudo, enfim, não tem nada a ver com esse curso, mas é só para deixar claro que, né, quando a gente segue daqui, a gente está fazendo a gente está assumindo uma certa classe de forças, ok? Que são as forças que obedecem à terceira lei de Newton na forma forte. Ok? Que na prática são todas as forças de interação mecânica, ok? Que é, na verdade, o que a gente está realmente estudando para mecânica, para um curso de mecânica. Por isso que eu comentei que para um contexto de Física 1, esse meu comentário não faz muita diferença, mas para a Física geral faz diferença, ok? Mas é isso, né? Então, para o contexto de mecânica, isso é que acontece, né? A terceira lei de Newton na sua forma forte. Consequentemente, olha só, o torque resultante, né, para um sistema de partículas é o quê? É o torque resultante externo. Então, esse cara daqui é o torque resultante externo. Assim como aconteceu no caso, né, de translação, que a força resultante era a força externa. Ou seja, a dinâmica de rotação de um sistema de partículas pode ser escrito de qual forma? Como sendo torque resultante externo, ou seja, a soma de todos os torques externos. Esse cara daqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual à variação do momento angular do nosso sistema no tempo, né? Sendo que esse momento angular pode ser calculado, né, simplesmente somando, né, o momento angular realmente de todas as partículas separadamente, né, em relação a esse sistema de coordenadas que a gente coloca como referência, ok? Que aqui nesse momento é um sistema de coordenadas inercial, ou então, né, a gente também pode escrever esse momento angular utilizando a noção do centro de massa, né, que eu inclusive mostrei no último vídeo, ok? Levando em conta que essa daqui é a dinâmica de rotação, a dinâmica completa é o conjunto dessa expressão daqui com somatório de forças externas, né, de todas as forças externas que atuam no nosso sistema. Isso aqui vai ser igual à variação do momento linear do centro de massa do sistema no tempo. Né? E aí, com essas duas expressões, né, a gente consegue determinar qual que vai ser a dinâmica de qualquer sistema de partículas. Apesar disso, eu não vou encerrar o vídeo agora. Por quê? Porque a gente
pode devagar mais um pouquinho quanto a essa expressão, né? Pelo seguinte, qual seria o nosso desejo nesse momento? Né, o nosso desejo seria que essa expressão fosse válida no referencial do centro de massa. Porque se essa expressão fosse válida no referencial do centro de massa, a gente teria completamente separado um problema de um corpo que roda e translada. Por quê? Porque a gente usaria a segunda lei de Newton de translação para poder falar do movimento de translação, que seria a movimentação do centro de massa, né, que o trataria como se fosse um corpo pontual, e a equação da dinâmica de rotação para poder falar como é que esse corpo roda em torno de si próprio, né? Porque a gente estaria calculando essa expressão em relação ao centro de massa do sistema. Então a gente teria completamente, né, de forma assim, 100%, o tipo de dinâmica que a gente gostaria de resolver, né, que passaria a dinâmica do centro de massa e do entorno em relação ao centro de massa. Porém, né, essa expressão não atende esse nosso desejo, pelo menos num primeiro momento. Por quê? Porque, lembrando, né, pela nossa discussão aqui, essa expressão ela foi construída para referenciais inerciais. E, de maneira geral, o referencial do centro de massa não é inercial. E é fácil ver isso, né? Se existem forças externas atuando no nosso sistema, então, pela segunda lei de Newton, o centro de massa está acelerado. Logo, não é um referencial inercial. Então, qual que é o caminho natural para a gente fazer aqui? Se essa expressão não é válida, de maneira geral, para o referencial do centro de massa, vamos determinar qual é o análogo a essa expressão no referencial do centro de massa, que foi, né, basicamente o que a gente fez naquele contexto de massa reduzida, certo? No contexto de massa reduzida, a gente gostaria de escrever as equações, né, de movimento em termos do Sol parado, ou em termos da Terra parada, quando a gente está falando do movimento, né, da Lua. Ou seja, sempre que a gente vai falar de órbitas, a gente gosta de colocar um, né, dos corpos celestes parado e o outro movimentando em torno. Né? Só que a segunda lei de Newton não vale para esse tipo de referencial. Então, o que a gente fez? A gente chegou na equação equivalente para, né, o referencial em que um planeta, né, um corpo celeste está parado, que era o referencial em que a equação é o que aparece a massa reduzida. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Né? Essa expressão não é válida para o referencial do centro de massa, então vamos determinar a expressão equivalente no referencial do centro de massa. Okay? Como é que a gente faz para determinar isso? Né? Bom, vamos usar o fato de que o lado direito é independente do sistema de coordenadas. Né? Esse comentário, né, eu fiz nesse vídeo, eu também fiz, né, bem enfatizado no último vídeo. Levando em conta, né, que o momento angular do nosso sistema de partículas, né, escrito como sendo um somatório em todas as partículas de RI, produto vetorial com MI, VI. Levando em conta que essa expressão é independente, né, do referencial, independente se ele é inercial ou não, porque essa parte daqui é só cinemática, enfim, não tem nada de lei de Newton nesse momento, né, a gente pode calcular essa expressão no referencial do centro de massa, não tem nenhum problema. A gente pode calcular depois a variação no tempo deste momento angular e, a partir disso, né, ver como é que fica o análogo a essa expressão daqui no referencial do centro de massa, que é o que a gente gostaria de fazer, ok? Então, vamos fazer isso. Né? Aqui, na verdade, é bem imediato. Né? Bom, como é que a gente escreve essa expressão no referencial do centro de massa? Basta a gente trocar a posição por posição do centro de massa, que, relembrando, eu estou usando aqui o R cursivo, ok? E claro, né, quando eu escrevo aqui o R cursivo, né, evidentemente, esse V daqui, essa velocidade, passa a ser a velocidade medida em relação ao centro de massa, né? Ou seja, essa velocidade agora é derivada desse R cursivo no tempo, né? Claro, né, mudei de referencial, velocidade muda, ok? Então, enfim, né, vamos, né, devagar um pouquinho mais, vamos abrir mais essa expressão para a gente saber, né, como é que fica a segunda lei de Newton no referencial do centro de massa, que seria o melhor para a gente, né, o melhor dos mundos. Então vamos lá, né, fazendo a regrinha do produto, né, que a gente tem derivada do primeiro vezes o segundo, mais primeiro derivada do segundo, ok? E, bom, levando em conta que essa velocidade é derivada dessa posição, então, ó, derivada do primeiro vezes o segundo vai dar produto vetorial de V com V, que vai dar zero. Então só vai, né, da mesma forma que já aconteceu nesse vídeo, né, esse cara daqui vai ser, então, um somatório em todas as partículas de RI cursivo, produto vetorial com MI, e aqui agora vai aparecer AI, ok? E lembrando, esse AI é o A medido em relação ao centro de massa. Então vou até deixar claro que é a velocidade medida em relação ao centro de massa, ok? Aqui vou ter, enfim, velocidade também medida em relação ao centro de massa, só para poder ficar bem claro. Percebam, eu não posso chegar, obviamente,
e colocar aqui, né, força, ok? MIAI trocar por FI. Não posso fazer isso. Por quê? Porque aqui a aceleração, olha só, é no referencial do centro de massa. E lembrando, né, no referencial do centro de massa, de maneira geral, é um referencial acelerado e aí não vale a segunda lei de Newton. Mas é extremamente necessário que a gente faça surgir uma segunda lei de Newton aqui. Por quê? Porque a segunda lei de Newton que passa para a gente a dinâmica. Certo? Se a gente está querendo saber qual que é a dinâmica de rotação no referencial do centro de massa, a gente tem que fazer brotar de alguma forma uma força aqui. E a gente só vai conseguir brotar uma força aqui a partir de uma relação, né, cinemática e tudo, se a gente utilizar a segunda lei de Newton, ok? Como é que a gente faz isso? Né? Apesar de eu não poder, né, colocar a força aqui, percebam, a aceleração com relação ao centro de massa tem relação com a aceleração do referencial inicial que a gente começou fazendo tudo. Certo? Qual que é a relação que a gente tem? Olha só, entre os vetores posição, a gente tem que a posição do centro de massa mais a posição em relação ao centro de massa é igual àquela posição RI da partícula. Certo? Vamos colocar esse cara ali embaixo, né, só para a gente conseguir nortear melhor a nossa discussão. Ok? Olha só, essa relação, né, linka as três noções de posição que a gente tem. Né? Essa posição é a do referencial inicial. Se eu derivo duas vezes do lado esquerdo e do lado direito, né, o que a gente vai obter? A gente vai obter aqui a aceleração do centro de massa mais a aceleração da partícula, aqui eu vou até deixar claro que é o R cursivo I, né, da iésima partícula com relação ao centro de massa, esse cara daqui vai ser igual à aceleração da iésima partícula no referencial inicial, em que vale lei de Newton e tudo. Para essa aceleração eu posso colocar a segunda lei de Newton, mas a que apareceu aqui em cima é essa. O que a gente faz então? Bom, vamos trocar essa aceleração daqui pela aceleração do referencial inicial menos a aceleração do centro de massa, ok? E aí a gente consegue naturalmente surgir, né, fazer brotar aqui uma força. Né? É basicamente o mesmo procedimento que a gente fez mesmo na massa reduzida, ok? Então vamos lá, aqui vai aparecer o AI menos a aceleração do centro de massa. E aí, né, aqui eu vou separar em dois termos. Por quê? Porque aqui eu tenho produto vetorial, né, no caso aqui, de uma, né, envolvendo subtração. Então, né, pela linearidade, né, esse cara daqui pode ser separado em dois produtos vetorial. Então vai ser este cara daqui, vai ser este, menos, vamos lá, menos esse produto vetorial, né, com aqui a aceleração do centro de massa de fato. Então, beleza, olha só, aqui apareceu MIAI, né, a aceleração medida no referencial inercial. Então, para esse cara daqui, eu posso substituir um FI. E olha só, já começou a expressão do jeito que eu gostaria, que é o torque calculado, né, olha só, no referencial de massa. Começou bem. Porém, tem esse termo de correção, que é exatamente aquela ideia. Essa expressão não é válida a princípio para o referencial de centro de massa, porque ele é um referencial acelerado. Sempre que a gente vai para um referencial acelerado, a gente tem que corrigir as nossas expressões vindas da mecânica. Esse é o termo de correção. Vamos devagar um pouquinho mais sobre esse termo de correção. Como é que ele significa para a gente no final de contas? Né? Olha só que interessante. Essa massa é uma constante. Consequentemente, eu posso tirar essa massa da aceleração e colocar essa massa junto com essa posição daqui. Ok? Eu posso fazer isso, não tem nenhum problema. Então, olha só, MI, RI, produto vetorial com aceleração do centro de massa. Agora, olha só, a aceleração do centro de massa é a aceleração do centro de massa. Ele não depende da iésima partícula. Consequentemente, esse somatório ele só está atuando nessa parte. Ok? Ou seja, a gente pode escrever esse segundo trecho como sendo este somatório, produto vetorial com aceleração do centro de massa. Esse cara sai do somatório, ele não está sendo somado. Agora, olha só, quem que é esse cara daqui? Por um breve momento de divagação, é fácil verificar que esse termo é igual a zero, e por conta disso, esse termo de correção é nulo. Como é que a gente evidencia que esse somatório é igual a zero? Esse R cursivo não é a posição a partir do centro de massa? Então, esse cara daqui está relacionado com o cálculo do centro de massa, levando em conta que o centro de massa está na origem. E aí, se o centro de massa está na origem, o cálculo do centro de massa vai te passar qual a posição do centro de massa? Zero, que seria a origem. Para ficar mais evidente, talvez para quem não percebeu, esse somatório pode ser escrito da seguinte forma. Escreve esse R cursivo I, né, em termos desses caras daqui. Né, em termos da posição do referencial inicial e do R de centro de massa. Vai ficar aqui RI menos R do centro de massa. Ok? Aí vamos lá, vamos separar esse somatório, vai ficar esse cara menos o somatório de MIR do centro de massa.
Aí vamos lá, olha. Somatório de MI, posição do centro de massa, vai ser massa total, posição do centro de massa. Ok? Agora, olha só, quem que é esse cara? Esse cara é, por definição, massa total vezes posição do centro de massa. Definição do centro de massa. M centro de massa menos M centro de massa. Isso vai dar zero. Ok? Então, perceba, o resultado que a gente acabou de chegar é um resultado extremamente importante e, de certa forma, até impressionante. O que está falando é que essa expressão, por mais que ela só vale para referenciais inerciais, ela também é válida para mais um referencial que é acelerado. Qual referencial é esse? O referencial do centro de massa. Porque se a gente constrói exatamente essa equação, da forma que é para construir mesmo, né, tudo, né, colocando no referencial do centro de massa, a correção que vem para referenciais acelerados, ela zera quando o referencial acelerado que você está calculando é o referencial do centro de massa. Ou seja, perceba a profundidade que a gente acabou de chegar. A gente acabou de mostrar que somatório em I de posição do centro de massa, produto vetorial com as forças, né? Esse cara daqui é igual à variação do momento angular no tempo, sendo que esse momento angular é o momento angular medido no referencial do centro de massa. Ou seja, né, essa nossa expressão pode ser aplicada, sim, para o referencial do centro de massa. A gente pode calcular esse lado esquerdo para esse referencial, ok? Exclusivamente para o referencial acelerado do centro de massa. E aí, agora sim, eu encerro esse vídeo completamente, porque agora a gente tem, né, completamente dividido o nosso problema. Né? Agora sim, o nosso problema da dinâmica de um sistema de partículas, né, ou de um corpo qualquer, que pode ser pensado como um aglutinado de partículas, está completamente separado na dinâmica, né, no caso, né, em sua dinâmica de translação, medida a partir de como o seu centro de massa varia, e a sua dinâmica de rotação em relação ao centro de massa. Okay? E aí, resolvendo essas duas equações, a gente resolve a dinâmica de qualquer sistema mecânico. Okay? Dado que agora, a partir de agora, a gente tem a dinâmica para sistemas que não são só de corpos pontuais, né, que a gente pode aplicar para corpos extensos, que são um conjunto de partículas, né, nos próximos vídeos eu vou começar a falar com vocês da dinâmica só dessa parcela. Então o que eu vou fazer é, vamos supor que o centro de massa está parado, certo? Ou seja, ele não está transladando, ele só rotaciona. Para a gente começar a estudar movimento de rotação. Depois eu vou estudar com vocês alguns movimentos de dinâmica, né, de translação e rotação em conjunto. Que aí são problemas mais complicados, claro, mas aí são os problemas mais gerais, ok? Mas enfim, né, tudo que a gente vai fazer, pelo menos nos próximos vídeos, vai estar completamente, né, ancorado nessas duas expressões, né, sendo que nos próximos vídeos, né, imediatos, né, nessa expressão daqui de cima. Mas então é isso. Né? Obtida então a dinâmica, né, de rotação, enfim, a dinâmica geral, né, de um sistema de partículas. Né, eu vou encerrando o vídeo de hoje e volto com vocês então no próximo vídeo para a gente falar mais ainda, né, devagar um pouquinho mais, agora sim, sobre a rotação, não para corpos pontuais, mas para corpos rígidos, né, corpos que são pensados como um conjunto de partículas.